Boa noite, boa noite. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rose Catani, eu sou idealizadora desse canal aqui, onde eu compartilho informações, conceitos, experiências, cases e histórias sobre a área de comunicação interna, a área com a comunicação com os funcionários. E hoje eu resolvi fazer uma live um pouco diferente. Essa live ela estava programada para a próxima semana, na verdade, para daqui 2 semanas, na verdade. Só que nessas últimas semanas eu tenho recebido algumas perguntas bem interessantes de pessoas que estão no começo da carreira ou que pretendem migrar para a área de comunicação interna. Então, geralmente assim, poxa, Rosa, eu tô vendo que você está compartilhando bastante conteúdo, mas aí você começa a falar do vínculo com o líder. Para mim isso é muito novo ainda, eu não sei nem como eu começo a falar, né, na área de comunicação interna, né? Tipo, como que eu chego? Eu cheguei e apareci e de repente começou. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi trazer aqui 22 passos, 22 dicas de como começar na área de comunicação interna. Pessoal do Instagram, vocês que estão aqui me olhando, se vocês me verem olhando para cima, é porque eu estou fazendo live simultânea também para o pessoal do YouTube. Então, fiquem tranquilos, eu vou estar aqui, deixem seus comentários, qualquer coisa a gente vai interagindo e no final da live eu vou dar uma olhadinha para ver se teve alguma pergunta, tá? Então vamos lá. Para quem já é da área e perguntou, ou pensou, né? Ai, Rose, nossa, eu já trabalho há 500 anos na área de comunicação interna, então isso para mim é muito tranquilo. Eu já sei de cor, de cabo a rabo, como é que as coisas funcionam. E eu vou ser bem sincera com vocês. Na hora que eu comecei a estruturar essa live, porque eu estruturo todas as lives, eu sempre busco pegar livros, informações, artigos, alguma coisa assim bem diferente para trazer para vocês. Eu comecei a perceber que é sempre bom relembrar alguns conceitos e é por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, se você já tem conhecimento e expertise, fica que até o final você vai poder relembrar alguns conceitos bem importantes, tá bom? E o primeiro conceito é: estude a sua organização. Isso é fundamental. É muito importante você saber a organização que você está trabalhando, atuando. Rose, pelo amor, né? Eu já tô nessa organização há mais de 2 anos, então assim, eu já sei tudo. O meu convite para você é, se você já está há mais de 2 anos e iniciou na área de comunicação interna, né, ou entrou na área de comunicação interna, ou pretende, né, começar a trabalhar com a comunicação e engajamento com os funcionários, o meu conselho é, faça a integração de novo. Sabe aquela integração de quando você entrou? Então, que mostra quais são os valores, a missão, a visão da companhia, o que a gente, quais são, qual é o negócio da empresa, se tem fábrica, se é uma indústria, né, se são serviços, enfim, foi apresentados para você no começo, certo? Faça novamente, só que faça com um novo olhar. Então, assim, se você já tem um tempo aí de casa, procure fazer com o olhar da comunicação. E o que é o olhar da comunicação? O olhar da comunicação é você entender visão, missão, valores, qual é a cultura da organização, como que isso é apresentado na integração. Isso também é até um ótimo radar para você ver se faz sentido o que é apresentado em primeira mão. Então, assim, a pessoa acabou de chegar na organização. Faz sentido o que é apresentado nessa integração? Realmente é a cultura que faz parte daquela organização? Outra coisa, veja quais são as unidades de negócio. E quando eu falo unidade de negócio, eu estou falando da seguinte forma: se você tem aí serviços, né? Quais são os tipos de serviços que a organização oferece? Quais são os serviços, vamos dizer assim, carro-chefe? Quais são os serviços mais que mais vendem, né? Os mais solicitados. Se for produto, quais são os melhores produtos? Quais são os produtos que têm oportunidade? Quais são as unidades de negócio? Qual é o time de vendas? É o time de vendas? É loja? É fábrica? Como que isso funciona, né? Oi, Denis, tudo bem? Então tenha isso no seu radar, tenha essa sensibilidade de conhecer o negócio da tua organização, que isso vai ser primordial para você trabalhar como profissional da área de comunicação com os funcionários, área de comunicação interna. Passo
número 2, isso é muito importante. Conheça os colaboradores. E essa dica que eu vou te dar de conhecer os colaboradores, você pode começar a aplicar amanhã mesmo. É muito simples. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer através de pesquisas, ou você pode começar do início mesmo. Chegue no RH e pede os dados dos funcionários. Quais tipos de dados? Sexo, a idade, se é casado, solteiro, estado civil, nível de escolaridade, há quanto tempo está na organização, isso também é muito importante para você entender o perfil de colaboradores que existem na tua organização. Entenda se essas pessoas que estão, sei lá, 10 anos, que unidade de negócio que ela faz parte? Ela faz parte da área de vendas? Ela faz parte da área de administrativo, do corporativo? Ela faz parte da operação? Isso é muito importante, porque isso vai te ajudar a segmentar. Você vai começar a entender, que é inclusive o próximo passo, como que você pode segmentar o seu público. Porque quando você segmenta, você consegue ter muito mais facilidade para personalizar a sua comunicação. Então, por exemplo, você não pode fazer a mesma comunicação sem entender quais são os canais que aquele público específico utiliza. Então, por exemplo, se eu estou falando do pessoal que trabalha na fábrica, essas pessoas geralmente, por questão de segurança, elas não podem entrar com o celular dentro da produção. Então, assim, faz sentido você começar a trabalhar com rede social corporativa ou só utilizar esse canal? Faz sentido você fazer só WhatsApp? O cara não vai conseguir visualizar a mensagem. Então, talvez faça sentido você ter, então, disponível murais, quadros de aviso, revistas, materiais impressos que ele possa levar para casa e ler durante o caminho, certo? Então isso é muito importante, facilita muito o seu trabalho quando você consegue segmentar a área, os seus públicos, né? Feito a diferenciação dos públicos, o que você precisa fazer? O planejamento da área. Ai, Rose, isso é tão óbvio, né? É óbvio que a gente faz o planejamento. Mas aqui eu quero fazer um outro olhar. Geralmente, quando a gente faz o planejamento da área, a gente coloca os principais marcos, né? Então, a gente coloca ali data comemorativa, né? Os principais eventos, que às vezes data do aniversário, inauguração da empresa, da organização ou de alguma unidade de negócio. A gente coloca as datas comemorativas, eventos mais significativos, café com o presidente, enfim. Eu tô falando para você fazer um pouco diferente, eu tô falando para você sair um pouco dessa caixinha, né? Então, óbvio, no seu planejamento precisa constar essas datas, mas é importante que você traga o planejamento de acordo com a necessidade da organização. E como que você vai fazer isso? Como que você vai trabalhar a necessidade da organização? Geralmente, são as frases ou as mensagens chaves daquele ano. Então, muito provavelmente, todo ano a organização tem uma necessidade específica para ser trabalhada. Então, talvez naquele ano a necessidade específica seja inovação, qualidade e inovação. Talvez naquele ano a necessidade específica seja aumento de vendas. Talvez naquele ano a necessidade seja segurança. Quais são as mensagens chaves que você precisa se ater, prestar atenção que a sua organização tem como meta, né? Então, quais são as metas? Baseado nisso, você consegue trabalhar o seu planejamento. Então, por exemplo, se eu tenho como mensagem-chave, se eu tenho 3 grandes points, assim, 3 grandes metas da organização, como qualidade, segurança e excelência de produção, ou excelência na execução, né? Vamos chamar assim. Eu preciso colocar no meu planejamento de comunicação uma campanha que vise trabalhar segurança. Eu preciso colocar no meu planejamento de comunicação uma campanha que vise trabalhar com qualidade. E eu preciso colocar no meu planejamento de comunicação algo que trabalhe excelência. Que as pessoas conheçam, que os funcionários conheçam os processos para você ter excelência na execução. Então, assim, quando você tem esse planejamento bem estruturado, saindo um pouco dessa questão de datas comemorativas, você consegue trabalhar um planejamento de comunicação de forma estratégica.
Se você está entrando na área agora de comunicação interna ou pretende entrar nessa área, eu já te digo uma coisa: uma das nossas maiores dores, nós profissionais da área de comunicação, é a questão do estratégico. Muitos ainda enxergam o profissional como o profissional da festinha, o profissional do jornalzinho. A comunicação interna é aquela área que manda os comunicadinhos. Geralmente é no diminutivo ou quando é meio fofinho, né? E isso é uma dor muito grande, porque a gente sabe exatamente o trabalho que deu para a gente conseguir entregar aquele comunicadinho, aquele jornalzinho, e o quanto aquelas mensagens que estão impressas, né, que a gente colocou, né, nesse canal, nesse comunicado, nesse trabalho, o quanto elas são importantes, né? Então, quando você vai fazer um planejamento da área, procure trazer mais essas metas, esses temas estratégicos, para que você tenha material para desenvolver ao longo do ano. Então, agora que a gente vai entrar no segundo semestre, desse ponto que tem agora, que a gente está nesse momento de pandemia, quais são as principais metas que a tua organização vai ter que resolver pós-pandemia? Quais são as principais dores? Porque com certeza o ano de 2020 não estava sendo esperado por ninguém. Com certeza a organização colocou como metas, sei lá, a gente começa a definir meta no final do ano anterior, né? Então, todas aquelas metas que foram desenhadas em 2019, talvez elas não façam sentido agora. Por conta dessa pandemia, ninguém estava esperando esse cenário. Mas agora as organizações estão se estruturando para o segundo semestre. E aí, quais são as metas e como a área de comunicação interna pode se estruturar através do seu planejamento, através da comunicação, através dos canais, né? Como que a gente consegue trabalhar de forma estratégica para atingir os objetivos da organização? Coloca isso no teu radar, isso é extremamente importante, tá? Outro ponto muito importante, quando a gente vai fazer o planejamento, né, da área da comunicação, é bem óbvio isso, tá? Mas é sempre bom, é sempre importante reforçar, defina os canais de comunicação, os canais oficiais da comunicação. Então, assim, lembra que você estruturou ali o seu público-alvo, que você segmentou quem é de fábricas, quem é de vendas, quem é administrativo? E aí você começou a entender que tem algumas regras, né, do trabalho, do dia a dia, até por questão de segurança, que alguns canais não funcionam. Então, deixa mapeado quais são os canais de comunicação oficiais da sua organização. Eu vou trazer aqui 3 canais, 3 pilares quando a gente fala de canal, tá? Primeiro, pilar, eventos face a face, né? Vamos falar de comunicação face a face. Aquela comunicação que permite a troca rápida. Então, geralmente são os eventos, café da manhã ou café da tarde com o presidente, palestras, workshops. Então, assim, tudo isso que possibilite essa troca é um pilar, tá? Um segundo pilar são canais tradicionais, então revista, a gente pode falar de jornal mural, cartazes, cartilhas, dá pra gente falar de bastante coisa. Tem também a questão dos canais digitais, que a gente pode trabalhar o e-mail, a intranet, redes sociais, TV corporativa. Então, assim, mapeie isso. Rose, eu também trabalho muito WhatsApp, né? Utilizo muito o WhatsApp. Torna ele um canal. A única coisa que eu peço para vocês, gente, quando você trabalhar o canal de comunicação como o WhatsApp, a única coisa que eu te peço é dar uma olhada para você não tomar cuidado no horário que você manda essas comunicações, tá? Porque isso pode dar problema trabalhista, enfim. Então, só deixa isso no radar, tá bom? O outro passo, quinto passo, né? Falando agora do que eu falei dos canais de comunicação, o quinto passo que é interessante você dar uma atenção, dê preferência para o diálogo face a face. Por quê? É através desse canal, primeiro que ele é genuíno, ele é simples, ele é fácil, ele é dinâmico e ele aproxima, tá? E quando a gente fala desses canais, né, face a face, desse estilo de comunicação, geralmente a gente acaba envolvendo a liderança. E aí é muito legal porque você começa a humanizar aquele líder.
tá? Porque eu tô falando líder assim, a alta liderança, né? Tô falando presidente, tô falando a diretoria. Você olha o Denis perguntou aqui, como definir o planejamento numa pequena empresa? Aí, Denis, a gente precisa entender qual é a organização. Então, assim, por exemplo, qual é o negócio da sua pequena empresa, né? Quantos funcionários você tem? Qual é o teu objetivo? Você precisa engajar o teu colaborador para quê? Ó, Denis, eu vou te responder no final, porque eu preciso continuar aqui a live, mas assim, já eu te respondo quais os canais mais efetivos. Vai depender muito do tipo de negócio. Você sabe me falar quais são os tipos de negócio? Dependendo, né, quando a gente está falando de uma pequena empresa, se você possibilita ali a proximidade, você pode falar de e-mails, você pode falar de WhatsApp, você pode. Depende, vai depender muito da necessidade mesmo, tá? Então, voltando, quando a gente fala do canal face a face, né, que você tem a liderança, você consegue humanizar, porque quando você tem um presidente, por exemplo, às vezes você não consegue ter essa proximidade com um líder, com um presidente. Então você vê ele em alguns momentos, geralmente em alguns fóruns, e ele está muito distante. Faça a proposta de fazer um café da manhã com o presidente uma vez por mês, chamar máximo 20 pessoas e aí você começa a trocar. Pede para ele contar a história dele. Então, assim, como é que ele chegou até presidente? Né? Então, assim, é muito engraçado que em algumas experiências que eu já tive, as pessoas achavam que para chegar a ser presidente você tinha que fazer coisas assim extraordinariamente magníficas. Então, qual faculdade de quantos anos em Harvard você ficou? Você morou fora? Você fez intercâmbio? E às vezes o presidente ele tinha uma história bem simples, né? Uma história bem comum. E foi muito interessante porque isso humanizou de uma forma, fez com que os colaboradores se identificassem com ele. Então, quando a gente fala do canal face a face, é para você aproximar e gerar identificação. Porque quando a gente tem identificação com a nossa liderança, fica muito mais fácil a gente trabalhar e vestir a camisa, que todo mundo sempre fala isso. Eu vou vestir a camisa, né? Você acaba gerando essa identificação. Você fala assim, poxa, essa empresa me representa, esse presidente me representa, tá? E uma outra dica que eu dou, ainda falando do face a face, Rose, a gente está num momento de pandemia, eu não posso colocar as pessoas dentro da sala. Olha só, antes de começar a pandemia, eu vou falar por mim, tá? Antes de começar a pandemia, eu tinha um certo receio, eu não gostava muito, não tinha muita facilidade, vamos dizer assim, de ficar fazendo videoconferência, né? Eu achava que perdia esse contato, eu achava que ficava travando, eu não entendia nada, aí um ficava falando em cima do outro, aquilo me irritava de uma forma, né? Só que aí a gente veio com a pandemia e a gente foi obrigado a fazer. Então, assim, as reuniões hoje são por videoconferências, né? Hoje eu vejo familiares e amigos através de uma chamada de videoconferência, né? Então, eu chamo por vídeo e mato a minha saudade assim. E eu percebi que dá sim para você fazer uma comunicação humanizada dessa forma, né? E o fato das pessoas estarem aceitando isso mais te facilita muito fazer proposta. Porque você pode encontrar alguns impasses, né? Alguns desafios. O presidente pode falar, poxa, Rose, eu não consigo estar presente na fábrica que fica no Nordeste, eu não consigo ficar presente em todas as lojas simultaneamente, eu acho que fica injusto você não conseguir estar presente em todos. Então agora com essa ferramenta, com a tecnologia, né, com a videoconferência e com as pessoas mais acostumadas com isso, fica muito mais fácil a gente trabalhar essa proposta, né, esse canal face a face, esse canal aí com a liderança. Esse daqui eu nem precisaria falar, mas assim, eu quero trazer esse ponto, por mais óbvio que seja para você. Muitas vezes é difícil isso acontecer. Muitas vezes pode ser difícil, tá? Tem organizações que são incríveis, maravilhosas, e isso não é o menor problema, não existe nem esse tipo de problema. Mas tem organizações que pode gerar certo problema. Seja transparente nas suas comunicações. Rose, isso é meio óbvio, né? Sim, é meio óbvio. Porém, tem algumas informações que às vezes, né, a liderança não libera, às vezes vaza essa informação, às vezes tem uma cultura que é um pouco mais
hierárquica, uma cultura um pouco mais antiga. Então, assim, ai não, as informações estratégicas só podem ficar dentro, no determinado núcleo. Então, assim, dentro das suas limitações, boa noite, João, tudo bem? Dentro das suas limitações, dentro dentro da sua organização, dentro da cultura da tua empresa, procure trabalhar a transparência através dos dados, procure trabalhar a confiança dos colaboradores nos canais internos. Então, assim, seja ágil, seja transparente, mostre legitimidade nas informações que você passa. Então, assim, ai, Rosa, chegou aqui uma informação, eu não tenho certeza, mas foi o diretor que pediu, eu vou mandar. Calma, confirma. Vê se essa informação está correta. Não porque o diretor vai passar a informação errada, não é isso, gente, mas pode acontecer de, às vezes, uma informação não está 100% correta. E você vai deixar isso acontecer? Né? Então, valida, não tem problema nenhum. Saúl, tudo bom? Obrigada. Valida essa informação para você não precisar fazer errata. Que, aliás, a errata é um dos nossos maiores pesadelos. Quando a gente tem que mandar errata, porque tem um erro de comunicação, a gente quer morrer. Porque se você ficar mandando uma série de erratas, isso quebra a confiança, isso quebra a transparência da comunicação. Os colaboradores começam a achar que aquela informação não é correta, tá? Certo? Eu sei que é um passo meio óbvio, mas, gente, a gente precisa falar a verdade, tá? Outro passo, que é importantíssimo, eu já me perdi na quantidade de passos, tá? São 22 passos, e eu vou falar os 22 passos, mas eu não sei qual a gente tá. Eu acho que é o 7º, sou dessas. 7º passo, vamos falar aqui. Escute mais do que fala. Isso é muito, muito importante. Oi, Dé, tudo bem? Boa noite. O colaborador, ele é a nossa razão de ser. Então, por exemplo, né, a gente vai falar do profissional de marketing. Qual que é a razão de ser do profissional de marketing? É o produto, é o serviço. Qual é a razão de ser do profissional da contabilidade? São os números, o de vendas, enfim. A nossa razão de ser, o nosso motivo de existir, né, vamos dizer assim, da comunicação interna, são os colaboradores, são os funcionários. Isso eles são o centro de todas as nossas ações. Lógico, né, Rosa? A gente trabalha para organização, a gente está ali para fazer e facilitar o recado, todas as informações que a organização tem para passar para o colaborador. Mas a razão de ser do nosso trabalho são os colaboradores. Então, procure escutar o que eles têm a dizer. Ai, Rosa, mas eu escuto, sei lá, eles me mandam e-mail e eu respondo. Olha só. Procure abrir canais de escuta mesmo. Então, às vezes, você pode ir lá fazer uma pesquisa. Procura fazer pesquisa de tempos em tempos. A cada 2 meses, faz uma pesquisa rápida, 5, 6 perguntas, para você entender a comunicação está coerente, aquela campanha fez sentido para você. É importante a gente começar a pegar esses feedbacks, coletar essas informações, até para a gente ter um parâmetro se aquele trabalho que a gente tem feito está fazendo sentido ou não, tá? Outra coisa que é legal, que a gente sempre fala, inclusive eu tenho até um post disso, vai tomar um cafezinho. Eu sei que agora no negócio da pandemia fica meio difícil, mas assim, antes eu sempre falava, vai tomar um cafezinho, vai lá, vai pra Copa. Pega, senta lá, toma um cafezinho e começa a conversar. Ali você consegue descobrir grandes pautas. Na minha última live eu trouxe um dado meio chocante, tá? Mas é fato. 90% dos colaboradores descobrem as informações das empresas, das organizações, em canais extra-oficiais. Ou seja, 90% dos funcionários descobrem as informações que não são pelos canais oficiais. Então, assim, é a Rádio Peão, é a fofoca, é um Diz Que Me Disse. E é importante, a Carla adora, a gente conversou disso, né, cara? Cafezinho é fundamental. É importante a gente estar presente nesses momentos, né? A Carla até me contou uma história que eu achei fantástica. Ela falou assim, poxa, vê se é isso mesmo, né, Carla? Você falou assim, meu gestor, ele falava assim, poxa, Carla, você fica ali o tempo inteiro tomando café? Que é isso, menina? Tem que trabalhar, tem que estar na mesa.
E aí ela começou a trazer uma série de informações nesses cafezinhos, né? Que começou a tornar a comunicação dela, né? O trabalho dela dentro da organização muito mais estratégico. Isso é fantástico, né? E ela foi lá e mostrou pro chefe dela. Ela falou assim, ó, chefe, olha aqui o que eu consegui trazer de informação. Olha o que eu percebi, o pessoal não está confortável com tal decisão. Vamos trabalhar a campanha de uma outra forma. É fantástico fazer isso, né? O profissional da comunicação interna, eu acho, é muito legal. A gente tem muita possibilidade de navegar entre áreas, né? E, inclusive, já me perguntaram, Rose, comunicação interna tem que ficar onde, né? Tem que responder pro presidente, tem que responder para marketing, tem que responder para RH. O que eu penso disso? O profissional de comunicação interna é da organização, ele tem que responder para todas as áreas. A gente precisa navegar em todas as áreas. Isso é fundamental, isso é muito importante, né? Então, assim, procure escutar, procure envolver os colaboradores. Eu vou trazer uma dica para vocês que eu acho funciona super e isso te traz muita visibilidade, tá? Pega uma campanha que você precisa montar. Talvez assim, vamos falar uma campanha de segurança. Gente, eu sempre trago exemplos de segurança porque é o mais fácil, é o mais corriqueiro e toda organização precisa se preocupar com isso, né? Pega uma campanha de segurança nova e você chama umas 5, 6 pessoas de áreas bem diferentes, reúne e fala, gente, eu gostaria de apresentar em primeira mão para vocês uma campanha de segurança, já validada pela área, né? Uma campanha de segurança e a gente gostaria de pedir o feedback de vocês. A gente quer saber o que vocês acharam, faz sentido? Você acha que vai colar essa campanha aqui dentro da organização? Você acha que o pessoal vai aderir? O que vocês achariam que poderiam melhorar? Porque você vai trazendo as pessoas para dentro da realidade da comunicação e você vai fazendo com que elas construam algo pela organização. Então você acaba trabalhando o engajamento e o envolvimento desses funcionários, dessas pessoas com o propósito da organização e o propósito da sua campanha, obviamente. Isso te aproxima muito e isso te traz insights poderosos, tá? Esse próximo passo aqui é um dos passos que vocês mais vão me ouvir falar, que está em todos os meus posts. Seja próximo da liderança. É fundamental você ser próximo da liderança. Rose, mas pelo amor de Deus, eu acabei de chegar na área de comunicação interna. Oi, Georgia, tudo bem? Eu acabei de entrar na área de comunicação interna e como que eu vou chegar na parceria com o líder, gente? Não tem como. Posso te dar uma dica para você ir quebrando esse receio? Porque às vezes a gente tem um pouco de receio, né? De chegar, sentar lá no meio da mesa da pessoa e falar, me conta aí a sua vida. Começa com as pessoas da sua área, com os líderes da sua área. Então, se você trabalha com RH, chama o gerente de RH. Fala, oi fulano, tudo bem? Deixa eu te falar, olha, eu acabei de entrar aqui na área de comunicação, tô super feliz e eu queria entender um pouco, eu vi um pouco da sua área na integração, isso é importante. Eu vi um pouco sobre a sua área na integração e aí eu olhei que vocês têm vários projetos, né? Me conta um pouco, como que é isso? E aí, quando você faz essa aproximação, sempre faça 3 perguntas. Quem me segue aqui sabe, eu repito isso 500 vezes e continuarei repetindo 500 vezes isso. Faça 3 perguntas básicas para o seu líder. A primeira coisa é, o que ele entende de comunicação? Isso é fundamental, até para você nivelar a conversa. Porque se ele entende que comunicação é só mandar e-mail, você precisa mostrar para ele as outras formas de comunicação. Se ele já tem um nível de maturidade, de entendimento da comunicação, que é campanha, transformação, cultura, aí você já consegue ter conversas mais profundas com ele, né? Segunda pergunta. Pergunta para ele quais são as maiores dores, ou seja, fulano, desse projeto aqui seu, o que você acha que você mais precisa? Ou quais são as suas maiores dificuldades? Ali você pode descobrir visibilidade, você pode descobrir reconhecimento, você pode descobrir falta de engajamento. Então, assim, começa a pegar essas informações e você vai trabalhando com essas informações no seu planejamento. E a terceira pergunta, essa é fantástica. Eu sempre peço para vocês falarem essa pergunta. Qual é a expectativa dele sobre comunicação interna? O que ele acha que a comunicação interna pode fazer? Traga isso
essa provocação, essa reflexão, porque ele vai te dar muitos insights poderosos de como você pode trabalhar com a área dele e também com a área de negócios, né? Isso é bem legal. Então mantenha a liderança próxima. Se você tem receio, começa com a liderança da sua área. Então começa, sei lá, com RH, começa depois, se você tem um pouco mais de intimidade, amizade, né? Com as áreas próximas, fisicamente próximas mesmo. E você vai conseguir ter bastante insight, tá? O próximo passo, gente. Tem bastante coisa. Vamos lá. O próximo passo. Defina métricas. Como assim, Rose? Se você começou na comunicação interna ou você quer migrar para a comunicação interna, esse lance, né, das pessoas falarem que a comunicação interna é a área do oba-oba, a área do comunicadinho e tal, faz com que a gente procure muito essa questão precisamos mostrar que somos estratégicos. Tem algumas formas de você fazer isso e eu considero essencial você ter métricas. Defina métricas. Como que você vai mostrar para a liderança e para a organização que o trabalho que você fez gerou uma transformação? Porque isso é uma outra coisa que acontece muito. Às vezes você vai lá e faz uma super campanha vou falar de novo de segurança. Você faz uma super campanha de segurança, diminui o risco, acidentes, as pessoas começam a utilizar equipamento de proteção individual, todo mundo é engajado, participa, faz e acontece. E aí você vira e fala, olha só, fiz a minha campanha, diminuí o índice de acidentes, putz, fiz muito bem. Geralmente tem alguma coisa que foi junto, tá? Geralmente ela fala assim, não, mas é que a gente contratou uma consultoria. Não, mas peraí, é porque a gente fez treinamento. Não, peraí, é porque a gente estava fazendo outra coisa. Então, para você evitar esse tipo de atropelamento, vamos chamar assim, e você ter clareza, especificidade do que a comunicação interna realmente impactou e transformou, defina métricas. Rose, mas eu acabei de chegar. Que tipo de métricas que eu posso definir? Eu posso definir métricas de produtividade? Eu vou trazer para vocês mais para frente alguns tipos de métricas que eu considero importantes e interessantes. Mas para a live de hoje eu vou falar de métricas bem mais simples, que é para quem começou na área, tá? Se você conseguir pelo menos definir métricas de abertura de e-mail, Rose, eu não gosto dessa métrica. Ela é importante, mas eu percebo que os profissionais da área da comunicação interna, eles só usam esse tipo de métrica. Do e-mail e da pesquisa. Existem outras bem importantes, tá? Não só essas. Mas para quem está começando, se você já conseguir com os e-mails, já tá ótimo, tá fantástico. Por quê? Porque vamos dizer o seguinte, que já é o outro passo. A partir do momento que você define as métricas, que você pega e fala, então tá, eu comecei a trabalhar na área de comunicação interna em julho, em agosto eu já vou identificar o que eu já melhorei. A partir do momento que você tem métricas, você consegue saber exatamente se você teve uma evolução ou não. Então, para isso, você precisa trabalhar em cima dessas métricas. Então, vamos lá, você vai definir a métrica de abertura de e-mails, tá? Então você vai e percebe, tem vários sites, gente, depois se vocês quiserem eu vou tentar deixar nos comentários, tem vários sites gratuitos, que você coloca lá o link dentro do seu e-mail no envio e você acompanha quantos e-mails foram abertos, né? Daquele assunto determinado, quantos e-mails foram abertos. E aí você começa a mapear isso. Então você vai colocar lá na sua planilha, cria uma planilha, enfim, uma forma de organização que você preferir, coloca lá na planilha a informação e você vai acompanhando. Nisso você vai começar a perceber quais são os tipos de e-mail que são abertos e quais são os tipos de e-mail que o pessoal não dá uma ignorada. Aí você vai começar a pensar o seguinte, é o tema? É o assunto que não é legal? É o horário que eu mandei? É interessante você ver isso, porque às vezes tem uns horários que não dão certo. É a época que eu mandei? Porque é assim, gente, se você começa a mandar um monte de informação na semana do fechamento, as pessoas não vão abrir. Por quê? Porque elas têm outras prioridades.
Então, quando você define essas métricas, você consegue trabalhar com essas métricas. E aí, depois que você trabalhou para melhorar essas métricas, e eu trouxe só o exemplo do e-mail, mas tem outras também, participação em evento, tem métricas de produtividade, mas essa aí já é um pouco mais complexa, depende muito da organização que você atua. Você pode trabalhar métricas de segurança, que você consegue desvincular com a consultoria, com treinamento, dá para fazer isso também. Ele é mais trabalhoso, bem mais trabalhoso, mas a gente consegue trabalhar isso de uma forma bem estratégica, tá? Feito tudo isso, né, essas métricas, você precisa, esse é um outro passo, você precisa divulgar esses resultados, principalmente para a liderança. Aí, Rosa, eu vou ficar puxando o saco da liderança? Não é isso, gente. A questão é a liderança que compra a ideia da comunicação interna. São eles que vão lá e determinam. Eu acho que a gente precisa investir mais em comunicação interna. Eu acho que a gente precisa estruturar melhor a área. Eu entendo que a gente tem oportunidades de treinamento, de desenvolvimento da área. Apresente essas metas. Rose, mas eles nunca têm agenda. O ideal é você fazer isso por reunião. Manda ali um link do Zoom, né? Enfim, de uma videoconferência. Mas se não der, manda e-mail. Mas um e-mail bem sucinto. Olá, pessoal, tudo bem? Para facilitar e melhorar a nossa estratégia de comunicação, resolvemos mapear as métricas para entender se o nosso trabalho está sendo efetivo e estratégico. Coloca quais são as métricas, coloca quais foram as ações que vocês fizeram e mandam. Rosa, ninguém me respondeu. Sempre tem uma pessoa que responde, se não responde na hora, te manda numa próxima. Se você tiver um pouco mais de liberdade com um desses líderes, pega o telefone, dá uma ligada e fala: oi fulano, tudo bem? Eu acabei de mandar um e-mail e eu queria saber o que você acha. A gente precisa parar de achar que o líder é um bicho de 7 cabeças, tá? Porque nós, da profissionais da área de comunicação interna, também somos muito líderes, para falar a verdade. Rosa, eu sou assistente de comunicação, eu sou analista. Como a nossa área é muito enxuta, às vezes, e a nossa área ela tem recursos mais finitos, a gente começa a ser muito líder, muito gestor. Isso acaba forçando a gente a ser muito dono daquela área, daquele negócio. Então você também é líder, tá? Não acha que o líder é o bicho de 7 cabeças. Trate de igual para igual, peça ajuda, compartilhe. Isso é fantástico. Certo? Falando ainda de estratégia, que é uma das maiores preocupações, né, que a gente tem na área de comunicação interna, eu acho muito importante a gente ter as métricas. É fundamental. Você precisa mostrar a evolução do seu trabalho. Mas o que eu acho mais essencial e esse é um próximo passo, posicionamento. Como que você se posiciona? Eu tenho falado isso em alguns vídeos meus aqui no Instagram, a questão do posicionamento, né? Poxa, Rose, as pessoas só falam que a gente é a galerinha do oba-oba, a gente é a galerinha da festinha. Qual é o momento que você aparece? Que momento você está presente? Você está presente nos momentos estratégicos, nas reuniões estratégicas? Então, assim, você aproximou lá do líder, está fazendo um trabalho de segurança. Vou falar de segurança de novo, tá, gente? Prometo na próxima live eu trago outra área. Você está presente ali, você está fazendo a campanha de segurança. Pergunta para ele: oi, tudo bem? Você faz alguma reunião com seus técnicos de segurança? Posso participar? Eu quero ver o que vocês falam, eu quero entender como que é o alinhamento de vocês, eu quero entender a sua linguagem. Comece a participar dessas reuniões, se faça presente, anote, se você tiver alguma dúvida, pergunte, se fizer sentido, participa. Então, assim, a gente tem que começar a se posicionar também de uma forma estratégica. A gente tem que começar a meter o dedo nas coisas, assim, começar a ser curioso e perguntar como as coisas funcionam. A gente precisa ser mais ativo e menos reativo. Que eu digo reativo só de receber a demanda. Recebi a demanda, vou fazer a campanha, coloco nos canais e faço que nem doido. Separa um tempo do teu dia, um tempo do seu mês e participa de pelo menos uma reunião. Não precisa participar de todas, tá, gente? Senão a gente vai ficar louco. Mas pelo menos uma reunião mensal. Uma reunião estratégica, uma reunião importante, interessante, para assim, poxa, me interessa, eu quero deixar a comunicação mais interessante, mais estratégica para os nossos colaboradores e eu gostaria de participar. Tudo bem? Eu tenho certeza, assim, eu nunca tomei um não em relação a isso. A comunicação é um tema
muito importante para a liderança, tá? Então, eles vão gostar bastante de ter a sua presença lá, certo? Um outro passo que eu acho bem legal é você promover ações de relacionamento. O que é isso? Eventos, happy hours online, agora que tá super na moda. Eu fiz um negócio que eu achei muito legal na época de São João, porque tava tudo fechado, né? Fechado assim, não podia ter, ninguém tava trabalhando presencialmente, enfim. A gente fez o Correio Elegante no dia de São João, que é dia 24. E a gente mandou um negócio assim por WhatsApp mesmo, que a gente tinha lá os telefones dos principais líderes das áreas, e a gente mandou o feedback elegante. A gente pegou e falou assim, olha, hoje é dia de São João, dia 24 de junho, e infelizmente a gente não pode estar presente fisicamente. Mas eu gostaria de passar um feedback elegante para você e te agradecer por tudo que, pela nossa parceria, pelo seu trabalho e falar que você faz a diferença. Só isso. Não teve custo nenhum. Foi muito legal. A companhia inteira participou, de todas as áreas. Eu recebi um monte de feedback elegante. Eu mandei um monte de feedback elegante. Mandei para pessoas que faziam, sei lá, fazia desde o começo da pandemia que eu não via assim, né, nem por vídeo, eu só estava conversando por e-mail. Eu passei essas informações, esse feedback elegante, eles ficaram super felizes. Foi muito legal. Então, assim, promova esse tipo de eventos, né, de relacionamento que faz a diferença no dia a dia e você vai mostrando que a comunicação interna pode sim ser transformadora. Esse aqui é bem legal. Esse próximo passo que eu quero compartilhar com vocês é: fique atento às mudanças. E aí eu vou até ler, eu trouxe até uma frase aqui que é um dado, né? 70% de toda mudança organizacional falha em atingir seus objetivos por causa de algum problema de comunicação. 70% de toda mudança organizacional falha por conta do problema de comunicação. E ainda a gente fala que não pode... que comunicação não é estratégico. Deixa eu ver, a Carla mandou aqui. Virei cipeira só para render melhor área de segurança do trabalho. Gente, quem nunca virou cipeiro nessa vida, é fantástico. A gente vira cipeiro para entender, porque não dá. A gente faz rota de vendas, a gente passa o dia inteiro na fábrica. Mas é fato, cara. A gente tem que fazer essas coisas, senão a gente não entende o dia a dia do cara. E é muito difícil a gente conseguir fazer uma comunicação efetiva. Mas voltando a falar aqui das mudanças, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Se vocês quiserem, eu trago mais informações sobre, mas eu vou falar bem rapidamente, que é o conceito VUCA. Que hoje, cada vez mais, o mundo está volátil, incerto, volatile, uncertain, VUCA. E a gente faz o quê? A gente tem branco, né? No meio de uma live. Por quê? Porque a gente é assim. Incerto, quem aí sabe? Incerto, volátil, atípico. Gente, o que a gente faz? A gente pesquisa aqui na hora. Por quê? Porque eu sou assim. Vamos lá. Internet. Esse mundo VUCA, que eu vou tá buscando aqui, vou trazer o termo certinho para vocês. Esse mundo VUCA, ele faz com que a gente tenha muitas mudanças no tempo muito curto de tempo, né? No tempo muito curto, ó. VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pronto. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo hoje está muito incerto, ambíguo, difícil, complexo. Isso faz com que a gente tenha que ter ações muito rápidas para lidar com essa mudança. Eu não preciso nem falar que a gente está vivendo o mundo VUCA agora, na questão da pandemia, essa questão de isolamento. De repente, todas as organizações tiveram que trabalhar em home office, a gente teve que se reinventar dos negócios, a gente teve que se reinventar na forma de comunicar, as lives começaram a ganhar poder pra caramba. Inclusive, tem até uma frase engraçada que fala: ai, Deus me livre, Deus me lives, porque de tanta live que começou a surgir. Então, assim, a gente começou a viver esse mundo, e quando a gente vive esse mundo de mudança, a gente precisa estar preparado. A gente precisa, e aí eu trago para a realidade da comunicação interna, a gente precisa ser agente transformador disso. Então, e aí quando eu falo de ser o agente transformador,
quando a gente fala da comunicação, a gente precisa entender o seguinte, conceito básico. Quando a gente tem uma mudança, a gente está falando das pessoas saírem da zona de conforto, certo? Se a gente sai da zona de conforto, se a gente sai do quentinho, isso nunca é legal. As pessoas não têm essa facilidade de lidar com mudanças. E aí, o que você precisa fazer? Como que você faz com que a pessoa aceite a mudança, saia da zona de conforto e comece a lidar bem com isso? Comunicando. É através da comunicação. Se você fizer a comunicação transparente, uma comunicação rápida, e você virar e for vulnerável, uma comunicação vulnerável, eu gosto muito desse termo. Porque por que vulnerável? De você virar e falar assim, sim, estamos mudando, sim, o mundo é incerto, sim, a gente sabe que essa mudança é complexa, mas a gente está com você, estamos juntos. A organização está nessa transformação e a organização quer o seu envolvimento. A gente tem empatia para o seu desconforto. Mas a gente está fazendo de tudo para que essa mudança, essa transformação seja o mais leve possível. Então, quando eu falo do agente de transformação, é nós, né, profissionais, nesses momentos, né? Então, vai mudar a política, vai mudar o presidente, vai mudar o negócio, vai fechar uma planta, vai, não sei, falar uma coisa bem trágica, que espero que isso não aconteça de verdade, mas em algumas empresas está acontecendo, é uma realidade. Demissão em massa. Como que você vai fazer isso? Na hora que essa demanda chega em você, você não pode, por favor, ser aquele profissional de comunicação interna que vira e responde: claro, vou mandar o comunicado em até 48 horas e a sua demanda entrou na fila. Pelo amor de Deus, seja a diferença. Tá? É muito importante você ouvir com atenção e você trazer provocações do sentido, ok, a gente consegue fazer essa comunicação de outra forma, a gente consegue fazer um evento ao vivo, a gente consegue falar esse recado de outras e outras formas, tá? É fundamental você ter esse posicionamento, essa postura de agente de transformação, tá? Gente, tá acabando. A gente tá no final aqui. Esse passo também é bem importante, não sobrecarregue o colaborador de informações, tá? Nesses últimos tempos eu sobrecarreguei meus colaboradores com bastante informação sobre Covid, prevenção, de como os cuidados. Mas como que eu fiz isso? Eu fiz isso de uma forma estratégica. Por quê? Como que você faz isso de forma estratégica? Quando eu falo de sobrecarreguei meus colaboradores, é que eu dei bastante informação, mas eu não sobrecarreguei a ponto deles não quererem olhar mais isso. Por quê? Como que a gente faz isso de forma estratégica? A gente trabalha os nossos canais de forma estruturada, ou seja, eu não mandei tudo por e-mail, eu não coloquei tudo na TV corporativa, eu não coloquei tudo por WhatsApp. Então, assim, você vai trabalhando cada canal de uma forma diferente sobre o mesmo tema. A gente pode falar de prevenção ao Covid no WhatsApp de uma forma, de outra forma na TV corporativa, de outra forma no e-mail, de outra forma no mural, de outra forma através do líder, né? O gestor lá fazendo também o papel de comunicador, isso é importantíssimo. Então, assim, para você evitar a sobrecarga de informação em cima do colaborador, trabalhe bem e estruture bem os canais de comunicação que você tem aí disponível, certo? Isso também eu meio que acabei falando do agente de transformação, mas aqui faça mais do que informar. Estimule a ação. E aí, eu falo que a gente, né, nós profissionais da comunicação, às vezes a gente acaba esquecendo que nós estamos lidando com seres humanos e que também nós somos seres humanos. Por quê? A gente acaba virando meio que solucionador de problema. A pessoa chega pra você e fala: ai, Rose, eu preciso resolver uma... Claro, você quer uma campanha de endomarketing, a gente pode fazer um evento, a gente faz um vídeo, a gente também faz um podcast, a gente faz um post, eu peço pro presidente falar gravar um vídeo, eu mando e-mail, transformo o comunicado, a gente faz todo esse planejamento em 10 dias, estrutura... Calma. Às vezes, a pessoa ela só quer falar uma simples coisa, tenha a escutativa, entenda a necessidade dessa demanda e comece a perceber que às vezes aquele simples comunicado ele pode ser uma coisa muito diferente
apenas do que mandar por e-mail. Você pode transformar aquilo numa campanha, efetivamente, ou você simplesmente pode resolver fazendo um evento específico para a área, onde você promove a integração entre os integrantes da área. Então, assim, cuidado para você não virar um louco da solução de problemas, tá? Escuta primeiro, calma, e sempre tenha ideias criativas e pense diferente, beleza? Implemente a cultura do reconhecimento. Então eu falei um pouco aqui do feedback elegante, que foi muito, muito legal, mas você também pode propor para a liderança criar ritos de reconhecimento. O que é isso? Toda equipe tem uma reunião específica de alinhamento de estratégia, toda equipe. Às vezes alguns fazem todos os dias, que é alinhamento matinal, outros fazem uma vez por semana, outros fazem uma vez por mês. Faça uma proposta para o líder de pegar 10 minutos daquela reunião, não precisa de muito não, tá, gente? Mas 10 minutos daquela reunião e reconhecer um projeto legal, trazer visibilidade. Às vezes ele não precisa falar assim, vamos dar parabéns para o fulano. Mas ele pode falar, olha gente, eu queria falar aqui para vocês em primeira mão que o fulano tá tocando um projeto super bacana, que eu acho que vai dar bastante visibilidade para a área. E aí, fulana, eu acho que é importante a gente também unir forças com ele para a gente fazer essa comunicação, para a gente trazer mais visibilidade para esse projeto. Isso já também é uma forma de comunicação, já é uma forma de reconhecimento, né? Desculpa, já também é uma forma de reconhecimento. Né? E também você como profissional pode propor ritos de reconhecimento, como solta a comunicação, isso é comum, muita gente faz, né? Quem chegou, dá boas-vindas, os promovidos, algum projeto bacana. Então, assim, alguém foi responsável pelo lançamento de um serviço, de lançamento de um produto, ou foi responsável por alguma mudança. Conta a história dele e divulga nos seus canais internos. Isso também traz bastante reconhecimento e você começa a provocar isso dentro da tua organização. Outro passo, diversidade. É importantíssimo vocês trabalharem com diversidade. Rose, na minha organização não dá nem para eu falar essa palavra. Começa a trabalhar com a diversidade de opiniões. Se você conseguir, pelo menos, fazer com que dentro de uma sala, né, dentro de um grupo, as pessoas consigam respeitar a diversidade de opiniões, você já está, sei lá, 90% à frente. Começa a trabalhar isso, começa a trazer essas discussões, pega essas datas comemorativas, sabe o planejamento que você está fazendo? Começa a entender como que você pode falar de diversidade de uma forma mais suave, se for o caso da sua organização que não está preparada para isso. Mas o importante é você começar, é você ser a sementinha, ser o agente transformador. Outro ponto importante, tô acabando, faltam mais 3 passos. Alinha a comunicação interna com a externa. Gente, pelo amor de Jesus Cristinho, de Budinha, de Alazinho, de qualquer ser divino que for. Não dá pra gente não ter esse alinhamento com a comunicação externa, não dá pra gente não ter esse alinhamento com o time de marketing, tá? É fundamental a gente ter esse alinhamento. E aí eu te digo mais, dica de ouro. Se você conseguir, é primordial que você fale primeiro internamente, lance essa informação, essa novidade para os seus colaboradores, para ele se sentir reconhecido, para ele se sentir embaixador da empresa e aí depois você divulga para fora. Isso é muito simples, tá? Isso não é uma coisa de 7 cabeças, você pode alinhar isso com o time de marketing. É legal você ter uma boa parceria com essa área, né? Para você conseguir fazer esse alinhamento com a comunicação interna e externa. Isso também a gente acaba falando de marca empregadora, mas outra live falarei sobre isso. Faça uma comunicação interna colaborativa. Para quem estava na minha última live, para quem não viu ainda tá, foi na terça-feira. Eu falei como que a gente pode trabalhar a comunicação interna colaborativa. E aí eu sugeri 3 pilares, né? 3 passos. Através do comitê de comunicação, influenciadores e a liderança colaborativa. E por fim, esse aqui é meio... tudo isso daqui, né, esses milhões de passos que eu trouxe, eu sempre busco ler em livros, artigos, trago muito da minha experiência. E eu quero finalizar essa live falando muito numa coisa que eu acredito demais. Traga novidades. Seja diferente. Testa.
Você ouviu a minha live? Você achou interessante alguma coisa? Puxa, eu gostei desse negócio que ela falou do feedback elegante. Quer saber de uma coisa? Dia do amigo tá aí. Dia 20 de julho é dia do amigo. Por que você não faz isso? Testa, não vem. Conversa, alinha, pelo amor de tudo, alinha com teu líder para ver se você pode fazer isso e tal. Mas faz um teste, faz diferente. O não você já tem. Então, assim, é interessante isso porque a gente consegue testar coisinhas diferentes, talvez cases de outras empresas. Ai, nossa, Rose, mas a empresa maravilhosa, a Nubank fez uma ação super inovadora, tal, e eu não consigo fazer isso na minha, porque a minha organização ela já ela é mais tradicional, né? Ela é mais fechada. Calma. Vê dentro daquela ação da Nubank, o que daria para você pegar, para você pincelar? Então, assim, por exemplo, teve empresa que não conseguiu mandar o kit de São João com um monte de quitutes juninos maravilhosos, deliciosos por falta de budget. Vai lá e faz o feedback elegante, se for o caso, o dia do amigo tá aí, manda também o reconhecimento, faz esses testes, se atualiza, busca referências. Ai, Rose, eu queria fazer uma coisa completamente diferente. O Dia das Crianças, não aguento mais. Me chama aqui no direct, a gente conversa. Eu posso te trazer algumas ideias interessantes, né? É, busque se diferenciar dentro da tua organização. E eu te digo mais, né? Não só dentro da sua organização, mas como você como profissional. Porque você tem nome e sobrenome. Você é eu trabalho na empresa X. Tudo bem, mas você tem nome e sobrenome e é um excelente profissional da comunicação interna. Certo? Tudo bem? Então é isso, minha gente. Faltam 3 minutos para eu conseguir encerrar essa live, porque o Instagram tem um limite de 1 hora de live e eu estou muito feliz de conseguir passar esse conhecimento aqui para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, Denis, eu vou te chamar, porque eu quero entender a questão da tua organização, como que a gente pode começar a implementar os canais, que dá pra gente fazer muita coisa, mesmo que seja pequena empresa, tá? A comunicação interna, ela vale para qualquer tipo de negócio, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem, me mandem em direct. Se vocês tiverem ideias para Reclamane, manda também, que eu acho que eu vou fazer uma série da Reclamane. Carla, muito, muito obrigada por você me acompanhar. Adoro você aqui. Acho the best você trazendo várias experiências. Se tiver mais coisa para comentar, compartilha que eu adoro conversar com vocês. Certo, minha gente? Um beijo e uma ótima quinta e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.